Bom, com a graça do Eterno, nós estamos chegando ao final das bem-aventuranças e eu agradeço muito a Deus porque eu consegui fazer essa playlist com essa primeira introdução do Sermão da Montanha, que são as 9 bem-aventuranças que Jesus apresenta para os discípulos ali ao, ao lado, né, à beira-mar, né, da Galileia. Então vamos lá. Esse desfecho, então, ele vai fechar agora falando do lado mais difícil das bem-aventuranças, tá? Ele apresentou ali os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os pacificadores. Disse por que há virtude, por que há felicidade nessas situações, e ele esperava que os seus discípulos praticassem isso, assim como ele espera que nós pratiquemos isso também. E aí agora ele vai fechar as bem-aventuranças, tá? E ele vai, as duas últimas, ele vai dizer assim, nessa primeira: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então ele vai dizer, feliz os que sofrem perseguição, tá? Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Nós já vimos que a justiça dentro do Sermão da Montanha que Jesus está mostrando aqui é um servo íntegro, reto, tá? É o que tem integridade, que conduz seus negócios com honestidade, ou seja, é o Sedequim, como diz os hebreus, como diz os judeus. Agora, essa definição de justiça, para nós, pode ser entendida assim, né? Dar a alguém aquilo que ela merece. Também está certo, né? Vamos fazer justiça, vamos dar a ela o que ela merece. Não está errado. Mas uma outra definição de justiça é quem pratica os mandamentos também, os mitzvot. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, não adulterarás. Tá? José no Egito pratica esse mitzvot, esse mandamento. Ele não adultera, mas ele sofre. Tá? Ele é perseguido por causa dessa justiça. Interessante, né? Ele fez a coisa certa e ainda assim sofreu. Ele não se deita com a mulher do Potifar, mesmo ela se insinuando para ele, e ele sofre, ele vai preso. Ele vira um presidiário. Depois a história muda, ele se dá muito bem. Mas ele sofre, ele é perseguido. Vocês lembram daquela máxima que Jesus disse, o justo viverá pela sua fé? Eu até coloquei a tradução do hebraico aqui, que diz Tzadik ben emu ato irie. Tzadik ben emu ato irie. Tá? Então o justo viverá pela sua fé. Foi reforçado nos últimos anos que o justo pode alcançar a salvação eterna somente por teoria. Tá? As igrejas chegaram a forçar muito isso. Você se salva pela sua fé, você só precisa ter fé e mais nada. Tá? Que quer dizer uma fé enquanto crença. Tá? Uma fé até meio metafísica. Mas o contrário desse pensamento é que a fé tem sintomas, tá? E quais seriam esses sintomas? São as boas obras. É assim que você vê o justo, o que pratica a justiça. Ele tem boas obras. As boas obras o acompanham. Por onde ele vai, há um histórico de boas obras. Tá? Ele está sempre fazendo, praticando. Para ele já tornou-se natural. Estender a mão, acolher, dar um abraço, confortar. Tá? Dar uma carona, uma cesta básica, montar uma série de vídeos como essa, que há de se ter misericórdia com muitos que ainda não conhecem. Tá? Mas veja, quando a definição do verso diz o justo viverá pela sua fé,
O verso não diz assim, o homem viverá pela sua fé. O justo. E o justo é diferente do perverso, não é mesmo? O justo é marcado pela sua fé. O justo é diferente do perverso. Tá? Então não é o homem que viverá pela sua fé, ou seja, não é o justo e o injusto, o perverso. Não, não. É somente o justo. Esse viverá pela sua fé. Tá? E aí muitos evangélicos pegam aquela frase que diz, não há um justo sequer. Tá? Agora, qual seria o objetivo então de Jesus colocar aqui? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Justiça na Torá é o cumprimento da lei também. Não só o cumprimento da ética, da norma, do recato. Tá? Não precisa ser um fariseu para fazer isso. Isso dá para se fazer sendo um seguidor de Yeshua, de Jesus. Então, o justo é aquele que pratica tzedakah, a justiça prática, fazer o bem, lev tov, que a gente falou, um coração bom. Mas também com a emunar, que é a fé com as obras. Tá? Por isso que ele vai dizer aqui, por isso que Jesus vai dizer aqui, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, o reino, há uma promessa aqui. O reino é para quem é justo. Tá? Não está escrito assim, cada um pela sua fé viverá. Não está escrito isso. Está escrito o justo viverá pela sua fé. E não está escrito cada um pela sua fé viverá. Até coloquei a tradução em hebraico aqui, Ish ish bemunato irie. Ish ish bemunato irie. Cada um pela sua fé viverá. Não. Não é assim. Não é o homem que viverá pela sua fé, e sim o justo. Tá? E eu volto novamente aqui, aquela narrativa que muitos dizem, mas não há um justo sequer, porque toma um verso lá de Isaías. Só que, irmãos, aqui Jesus está observando que nós devemos praticar essas características, esses louvores, tá, do Sermão da Montanha. Então ele vai dizer, é o justo, é o que pratica a justiça. Tá? Então não é o homem que viverá pela sua fé, e sim o justo. Tá? Então o justo ele vive pela sua fé. Agora tem uma advertência de Yeshua nesses versos aqui. Ao observar essas práticas imbuídas de promessas e embarcadas de bênçãos, tanto no âmbito físico como espiritual, Jesus nos adverte que ao nos comprometermos com a integridade da fé, com pureza, inevitavelmente enfrentaremos oposição daqueles que rejeitam esses valores. É isso que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Sofrer. Tá? Nós temos o caso ali da menina Blandina, né? Que você pode pesquisar na internet, eu não vou me ater aqui a esse caso, que aconteceu nos bastidores dos gladiadores lá em Roma, e de como ela sofreu, mas ela decidiu viver a sua fé. Tá? Ela decidiu e falou, é isso e ponto final. Ninguém vai tirar mais da minha mente e do meu coração isso aqui. Né? Sendo que hoje as nossas amizades dizem, não, faz uma concessão, o mandamento, a mitzvot, né, não é tão importante assim, o Shabat não, o adultério, mentir, mentirinha branca, né? Vejam, ela decidiu viver a sua fé e não tem problema nenhum, gente. Deixa a gente em paz, né? Nos deixa em paz para viver a nossa fé. Pelo amor de Deus, tudo que a gente quer é paz para viver em paz. Parece que só tem gente que gosta de criticar. Eu não sei porquê, né? Se incomoda. Mas assim, com o comprometimento de a gente viver íntegro na fé e com essa pureza, inevitavelmente a gente enfrenta essa oposição, esse sofrimento. Mas de quem? Daqueles que rejeitam esses valores, porque eles já têm a mente cauterizada. Tá? Não estou dizendo aqueles que podem vir a se converter, todos podem vir a se converter, aliás. Mas há um grupo que parece que não quer, decidiu não querer de forma clássica.
E ele repousa no seu coração em perseguir. E a história está marcada por reis, imperadores, até sacerdotes, que perseguiram quem quer viver de forma íntegra. Então, qual que é a conclusão? Por mais que possa transparecer que essa oposição seja incômoda, esse ensinamento de Jesus ressalta que a perseguição e o sofrimento são sinais de bênçãos. São sinais de bênçãos. Mas por quê? Porque identifica o perseguido com a vida que os profetas levavam e com o próprio Messias. Viviam um caminho de justiça, de retidão, de piedade. Sim, sofreram pela sua piedade. Então esse sofrimento ele acompanha a vida de quem observa as bem-aventuranças. E aí, Jesus vai chegar à última bem-aventurança. Tá? Ele chega no último degrau das bem-aventuranças, dos felizes, de quem tem a promessa de ser realmente feliz. Então ele vai dizer: quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Veja que aqui a palavra calúnia que eu quero destacar, sabe aquela língua, a Lashon Hara, no hebraico, a língua má, né? Essa é a língua que falou muita mentira de você. Tá? Então Jesus está dizendo assim: quão abençoados são vocês quando caluniarem vocês por terem me seguido. Tá? Jesus está advertindo aqueles discípulos lá no Monte das Bem-aventuranças, à beira do Mar da Galileia, de que eles teriam perseguições, sofrimentos. Há algo diferente aqui de todas as outras bem-aventuranças, nesta última. Nas demais, Jesus não limitou quem é quem. Tá? Quem que é? Ele vai dizer assim, misericordioso, por exemplo. Né? Ele vai dizer, o misericordioso encontrará misericórdia. Né? Então ele delimitou ali. Aqui ele diz assim: quão abençoados são vocês. Tá? Então Jesus aqui delimitou, ele falou assim, ó, agora é vocês. Lá ele generalizou. Tá? Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. É generalizado, pode ser qualquer um que tenha misericórdia. Tá? Pode ser um desigrejado, pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser um batista, pode ser um judeu messiânico. Mas aqui ele delimita, ele diz assim, ó, vocês. Tá? Vocês. Então Jesus está classificando ali, está colocando um código, é você. Tá? Bem abençoados ou quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem. Agora, essa bem-aventurança, ela não é genérica. Tá? Ela não é genérica como daquele que é pacífico, humilde, dos que choram. Tá? Não é genérica, mas daqueles que me servem, que me seguem. Então Jesus colocou aqui, ó, algo que agora é apontado. É você que está me seguindo aqui, ó. Você que me escolheu, que escolheu Jesus, Yeshua. Você escolheu andar com Ele, escolheu, como dizia Paulo, sofre os sofrimentos de Cristo, que escolheu também ter as bem-aventuranças, as alegrias de conviver com as pessoas que seguem Ele também, que é muito bom. Mas você que escolheu Jesus, esteja certo que haverá retaliação. A Lashon Hara, a língua dos maus, vai vir sobre você. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então ele vai avisar, perseguições não só podem, mas irão acontecer. Jesus deixa bem claro isso. Ele clareia essa normativa para nós. Tá? Aflições se entrelaçarão no caminho da nossa fé. Perseguições se entrelaçarão no caminho da nossa fé. Tribulações se entrelaçarão no caminho da nossa fé. Mas isso não pode turvar, deixar a neblina escurecer a luz que brilhou sobre nós. Então ele vai terminar o sermão das bem-aventuranças assim. Lembram de João 15, 18 ao 21? Tá? Não vou ler tudo, depois você lê. Jesus diz assim, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria
como se fosse seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E ele vai falar dos lembrai-vos, que você pode ler em João 15, do 18 a 21. Qual que é a conclusão? Essa não é uma mensagem que visa proporcionar conforto imediato, mas nos ajuda a compreender as perseguições e aflições imerecidas que enfrentamos nessa nossa existência, neste lado da eternidade. É isso que Jesus está falando aqui. Tá? Ela não proporciona conforto imediato. Não é uma mensagem que vai aliviar. Tá? E aí você pode pegar uma grande quantidade de denominações, igrejas denominacionais, que dizem: vem para Jesus que vai ficar tudo bem. Vem para Jesus que vai dar tudo certo. Vem para Jesus que você vai ter prosperidade. Sendo que aqui no Sermão do Monte, onde ele inaugura a vida pública dele, ele diz assim: não, não. Você quer viver como eu vivi? Você sabe que eu primeiro sofri. Eu primeiro chorei. Se perseguiram o mestre, vão perseguir as ovelhas também. Então, preparem-se. E aí está um problema de colocar o nosso coração no que é bem, durável ou não durável, tá? E não na eternidade. Porque virá frustração. A fé em Jesus está muito mais entrelaçada aos princípios do que ela é, do que dos benefícios que ela pode fornecer. Tá? Benefícios materiais e comportamentos, ou comportamentais, né? Os benefícios materiais podem ser carro, casa, viagem, tá? Luxo, joias, relógios, perfumes, ou seja, estética, aparência, plásticas. Benefícios materiais e comportamentais podem ser bons amigos, amigos por conta de dinheiro, até mesmo casamentos, são questionáveis dentro do mundo de Yeshua. Tá? Lembra que Pedro falou? E nós que deixamos família, negócios e tudo para te seguir? Jesus falou: vocês vão receber 100 vezes mais com tribulação. Dependendo de onde residimos, de onde a gente mora nesse planeta, e da maneira como expressamos nossa fé em nossa vida cotidiana, inevitavelmente experimentaremos perseguição. Hoje você mora em Blumenau, ou você mora na Patagônia, ou você mora no Alasca ou no Tibete. Aonde nós nascemos faz uma diferença enorme. Irmão, você está no Brasil, ainda é permitido fazer muita coisa para Jesus, para Yeshua, para o Messias, para o Cordeiro, para o Filho de Deus. Então faça. Um exemplo é a menina Blandina, que você pode pesquisar na internet. Essa menina, ela foi fiel àquilo que ela acreditou. Ela acreditou em Jesus. Ela decidiu seguir a Jesus e com a sua fé em Jesus, ela seguiu. Então está tudo bem. Qual é o problema das pessoas que querem criticar quem está seguindo Jesus? Tá? Quem está andando na justiça de Jesus? Eu não estou falando aqui, irmãos, de quem está enganando por meio de Jesus, tá? Os falsos lobos. Não estou falando disso, mas tem muita gente boa querendo seguir o caminho com Jesus. Tá? Não tem nada de errado seguir o caminho com Jesus, mas parece que as trevas não batem com a luz, elas ficam furiosas. O caso dessa menina Blandina é um caso desse que aconteceu no Coliseu. O outro exemplo é o livrinho de João, lá em Apocalipse, a qual ele ao comer o livrinho, ele é doce, ele é maravilhoso, ele sente a beleza desse livrinho. Mas quando vem para o paladar, é amargo no ventre. Tá? Eu quero ficar com a interpretação de que esse livrinho é a Brit Hadashah, é o Novo Testamento, com todos os ensinamentos poéticos, amorosos, que Jesus passou. Tá? É maravilhoso, o Evangelho ele é lindo. Mas quando você começa a viver na prática, ele vai se tornando amargo. Tá? Quando vem as perseguições, ele é amargo. A aflição, então, tá? Quando se torna aflito, como é difícil. Tá? Então, esse é o lado da perseguição. E aí vem uma pergunta para fechar, para nós fecharmos o entendimento aqui, tá? Das bem-aventuranças. Por que Jesus fez questão de alertar os discípulos
nas bem-aventuranças, logo de largada no seu ministério. Porque ser avisado em determinados momentos ameniza o impacto quando vai acontecer ou quando acontece. E nos fortalece para suportar a dor das aflições e perseguições imerecidas. Nada melhor do que um bom amigo chegar e falar para você assim, vai acontecer isso. Isso é muito comum no mercado financeiro com pessoas que detêm conhecimento do mercado financeiro. Tá? Você se protege. Isso é muito comum quando você tem um pai e uma mãe muito bom que chega para você e diz, olha filha, vai acontecer isso se você continuar nesse caminho. Ameniza quando acontecer, você vai dizer, eu já fui avisado. Dói menos. Para alguns dói mais, porque vão dizer assim, puxa, mas eu fui avisado, então eu devia, e aí é o sentimento da culpa, né? Devia ter feito diferente. O fato é que Jesus nos avisa para amenizar o impacto, tá? E vai fortalecer, vai ajudar a suportar a dor quando acontecer a perseguição. E merecida, tá? Porque não é merecida. O justo, aquele que está vivendo de uma forma piedosa e que está querendo se ter paz, tudo que ele quer é ter paz, trabalhar, pagar suas contas, sustentar sua casa e ter paz. Ele não quer mais olhar para ninguém, ele não quer ter o que é do outro, ele não inveja mais, ele amadureceu, ele só quer o que Deus quer dar para ele. Mas mesmo assim, haverá perseguições para esse justo. Tá? Assim nós finalizamos a série das bem-aventuranças, espero que você tenha gostado. Dê um like, um joinha, porque esse vídeo chega a mais pessoas que não chegariam se você não desse o joinha, tá bom? Eu agradeço muito a Deus porque terminamos esta série das bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, ali onde Jesus pregou para os seus discípulos à beira-mar, à beira do mar da Galileia. Tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê graça e te dê paz. Shalom, shalom.